8h04, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Para você, nosso ouvinte que está ligando agora ao seu rádio, ou aplicativo, ou computador e acompanhando conosco, estamos conversando com o secretário de Educação do município de Campos, Brant Arenari, Arnaldo Neto, aqui na nossa editoria jornalística. E, Arnaldo, mostrando aqui aos nossos ouvintes e telespectadores que conversamos bastante sobre os CMEs, conversamos assuntos muito relevantes, a eleição dos diretores, e agora vamos em frente com mais um assunto, ou seguindo no assunto, como você achar mais conveniente. Eu vou voltar aqui aos comentários. Zé Armando chegou aqui também comentando, Zé Armando Barreto, que no ginásio, eram 4 anos, essas nomenclaturas que vão mudando, no Colégio Estadual Henrique Lage, Escola Integral, somava-se à sala de aula as oficinas profissionalizantes, uma evolução poderosa na formação escolar dele, uma contribuição sem igual à formação do caráter. A estratégia do CMEI vai ser pulverizada em nosso município, imprescindível desenvolvimento. Realmente, investimento em escolas de tempo integral é realmente uma coisa que dá frutos lá na frente. Como você falou, aqui no Parque Aurora você está colhendo esses frutos agora, né? Em um ano você já tem a resposta, é muito rápido, né? Agora, Brandi, eu tenho uma dúvida com relação à questão da educação. A gente estava falando aqui sobre a sua análise do que levou a escola pública a ter um desgaste muito grande, né? É pertinente, acho que é interessante a sua análise. Mas tem uma coisa também que é essa mudança de atribuição de deveres com relação à educação. Essa transição do ensino básico, né? Do primeiro, antes o município ficava mais com o ensino infantil, com a primeira a quarta série, hoje primeiro segmento, que é do primeiro ao quinto ano, primeiro segmento do ensino fundamental. Agora é a atribuição de todo o município, todo o ensino fundamental. Essa transição, como que aconteceu e houve aporte do Estado, auxílio do Estado para que essa transição não fosse tão traumática para o município que teve que acolher toda essa rede de uma vez só? O governo estadual anterior estava numa política, por assim dizer, um pouco mais agressiva, acelerando mais essa transição, né? Não estava caminhando muito bem. O atual governo estadual ele tem feito isso com um pouco mais de cuidado, né? É uma atribuição da Constituição, né, que se divida dessa forma, né, o ensino básico, né, fundamental 1, infantil, fundamental 1 e 2 para o município, ensino médio para o governo do estado e o terceiro grau nas universidades para o ensino federal. Isso coloca algumas dificuldades, ou seja, tem um país do tamanho do Brasil, né, como é que você vai desenvolver uma política pública integrada para um país do tamanho do Brasil sem descentralizar para os municípios? Eu acho que essa descentralização, em certo nível, ela é inevitável. Mas nós precisamos de mecanismos de unificação, mecanismos mais potentes, ou seja, não só a distribuição do livro didático, não só a distribuição de recursos, como é feito hoje pelo MEC, mas mecanismos mais potentes de uma política integrada para a educação no país. Eu acho que a absorção das cidades, elas precisam se estabelecer para isso, mas também precisa haver um debate sobre recursos para isso, né? Também não adianta você colocar responsabilidade sem que existam possibilidades materiais de resolução disso, né? Isso é um problema da Constituição de 88, né? Ela cria um mundo um mundo de leis e regras que às vezes descolado do mundo material, ou seja, das possibilidades reais de efetivação de um conjunto de direitos sobre isso. E nesse caso, essa transição ela também padece do mesmo problema, né? Como é que os municípios vão fazer isso? A gente tem feito muito bem, nós absorvemos. Nesse tempo, essa absorção mais em massa começou na nossa administração, né, do governo Rafael Diniz, e nós temos feito isso muito bem, nós temos dado conta desse recado, né? Eu acho que a gente, é sempre bom lembrar, a gente entra, quando primeiro eu olhei o orçamento planejado pelo ano anterior, tinha 2,3 milhões no orçamento separado para dar bolsas, porque supostamente a gente não tinha essas vagas no Fundamental 1 e Fundamental 2. Nós reorganizamos o sistema de matrícula e provamos que no Fundamental 1 e Fundamental 2 nós atendemos 100% da demanda, sem problema, né? A gente conseguiu resolver isso só com organização, sem gastar um tostão. Então a gente tem dado conta, mas há sim você fala, onde tem os gargalos, Brandi, né? A antiga, aquela nomenclatura antiga, quinta série, né?
hoje, o primeiro ano do ensino fundamental, né, o sexto ano, que a gente chama de sexto ano hoje, né? Primeiro ano do segundo segmento. Que era o primeiro ano do ginasial, que ele falou lá atrás, na época lá dos nossos pais. Você tem ali uma procura muito grande. Ali é uma procura muito grande. O Estado tem dificuldade, a gente começa a absorver, a gente sente também essa pressão. Não, e isso, essa questão do agora sexto ano, né? Você lembra que eu falei da questão da escola lá, que teve que fazer, que eu falei lá em São João? Desmembrar a escola. Justamente nesse gargalo. Acho que é um gargalo da educação de forma geral, sobretudo que está diminuindo o número de vagas nas escolas da rede estadual, né? Mas, enfim, tem uma outra questão com relação à educação que é muito importante. Eu falei sobre esse plano nacional da educação e cada município desenvolvendo o seu, que é a questão de colocar todas as crianças na creche, de conseguir abraçar, colocar a criança bem no início da vida dela, já na educação infantil, na creche. Como que é esse atendimento em Campos? Campos consegue, tem vaga para todas as crianças nas creches de Campos? Eu já estava ficando muito feliz aqui. Eu falei, rapaz, estou em pleno processo de matrícula e ninguém fala de matrícula. Realmente nós conseguimos vencer, né? Quando a gente não fala de um problema em algum momento. Então, em todos os momentos, isso era o assunto principal, que a gente falava o tempo todo. A gente vem fazendo essas reformas no sistema de matrícula e distribuição de alunos. Eu digo, Fundamental 1 e Fundamental 2, que é o grosso da nossa rede, nós atendemos 100%. Boa parte da educação infantil nós atendemos 100%. E ano passado, né, nós não temos índices finais, porque não terminou, nós atendemos 70% da demanda de creche. A meta para 2024 do Plano Nacional era que em 2024 atender 50%. Nós conseguimos atender 70%. Falta 30% da população. É muita gente ainda. Então, esse é o nosso quadro. A gente conseguiu expandir o número de vagas com a reorganização do sistema de matrícula. Né? A gente construiu novas escolas, inauguramos novas escolas, mas não inauguramos novas creches. Né? Mas, mesmo assim, a gente conseguiu expandir com esse sistema, porque praticamente não havia esse controle. Então, se perdia-se muito supostas vagas que tinham, que não tinham. Era, pode dizer assim, um pouco bagunçado. Então, o novo sistema desenvolvido por funcionários, né, sem pagar nada para fora, sem pagar a empresa, permitiu que a gente fizesse esse grande avanço. E aí você me pergunta, Brandi, como é que é essa política aí? Quais são os desafios dessa política? São parecidos com os outros. Né? A gente tem que ter um conceito de educação infantil, e aí junta a creche também, né? Que é um lugar de aprendizado, não necessariamente um lugar de letramento. Né? Você sai com um ano, você já começar a alfabetizar, não é isso. É um lugar de aprendizado e de estímulo das crianças. Creche não pode ser um lugar para ter babá de luxo para toda a população. Não, as crianças vão ficar lá o dia inteiro, vão comer, vão brincar, vão dormir e fica uma pessoa tomando conta. Elas precisam se desenvolver. Isso é um desafio para todo o Brasil. Uma socialização. É um desafio para a gente também. Tornar as crianças sociais. Cognitivo e motor, com estímulo cognitivo e motor. Ou seja, o aspecto pedagógico tem que estar dentro das creches. Isso é um desafio. Um desafio que a gente enfrenta. O município de Campos, às vezes eu digo, olha, administrações anteriores tiveram uma política voltada para a creche, esqueceram das escolas, mas voltada pelo sentido... eu quero o termo mais preciso para isso, né? Uma creche para isso, para atender demandas sociais, não necessariamente demandas educacionais. Então, eu sempre converso com os auxiliares de creche, eles pagam muito essa conta. Nós temos um modelo de creche aqui em Campos, que foi adotado, que é muito diferente dos municípios em volta, sobretudo se comparar, eu gosto de comparar Macaé, que é um município também de tamanho um pouco menor, né, mas com proporções grandes, né? Os outros municípios se assemelham a bairros de Campos, né? Então a comparação é um pouco mais difícil, né? Então o horário de entrada desses alunos, todas as nossas creches são integrais, né? No Rio de Janeiro, e uma vez só o prefeito foi e colocou pela metade, porque isso custa muito caro. Nós entregamos fraldas para todos os alunos. Né? Isso não existe em praticamente nenhum outro município. Então, do ponto de vista social, nossa creche é muito pesada do ponto de vista social, ou seja, e isso custa muito caro e não tem... Então, essas mudanças a gente vem fazendo, aos poucos, né? Preparando os nossos professores de creche. Mas é um desafio. Esse era um dos desafios mais longos, que a gente também tem que focar. Conversava muito isso com o Rafael Damasceno, subsecretário pedagógico nosso, sobre isso, o desafio que é no sentido de creche. Mas em termos de vagas a gente avançou muito. A gente fala assim, olha, mas eu conheço uma pessoa que não conseguiu, realmente, nós não atendemos 100%, mas nós estamos muito à frente
das metas estabelecidas pelo Plano Nacional. A gente tem dado conta do recado, né? No ponto de vista das metas. Né? Não dá para fazer milagre de um dia para o outro. Agora você falou sobre avanços no bloco anterior, sobre avanços na área pedagógica, que vocês já realizaram ao longo desses 3 anos, iniciando o 4º agora, à frente da Secretaria de Educação. Quais você pontua como os principais avanços da sua gestão à frente da Secretaria de Educação? São muitos. Eu tenho muito orgulho de falar. O prefeito Rafael Diniz, ele sempre conduz a gente com muita liberdade de trabalho, nos orientando e estimulando a grandes transformações que às vezes não apareçam. Responsabilidade política que tem o nosso prefeito Rafael Diniz nisso. Então, a primeira delas que eu gosto muito de falar, que é no sentido pedagógico, mas tem um impacto social muito grande, que é a EJA profissionalizante, né? Nosso ensino para jovens e adultos concomitante à formação profissionalizante. Parcerias com o IF, parcerias com a Fundação, permitem que os nossos alunos, que por algumas questões da vida, né, não tiveram o curso escolar numa sequência normal, né, estão mais velhos, então eles precisam ter uma formação também profissional. Isso, o aspecto social, do emprego, disso é muito importante. Mas do ponto de vista geral, pedagógico, né, a gente aumentou em 2 tempos, né, a carga de português e matemática, mais 2 tempos de português, mais 2 tempos de matemática. O nosso município veio ao longo dos anos cortando isso. Então, para a gente equiparar o nosso tempo com as escolas privadas, né? Foi no CEMEI a gente tem quase 9 tempos. Então, a gente está junto com as grandes escolas do Brasil, as top do Brasil. Nas nossas escolas nós temos 6, agora nós temos 6 tempos de português e 6 tempos de matemática. Quando nós chegamos na gestão do governo Rafael Diniz, eram 4 tempos de português. É impossível de você dar todo o conteúdo de português e matemática necessário com 4 tempos semanais. Então, essa é uma das placas tectônicas que eu digo que a gente mexeu. Esse é um outro elemento. Outro elemento importante foi a ruptura com um sistema que conduzia praticamente toda a aprovação automática de todos os alunos, né? Aprovação automática, ao nosso ver pedagógico, é um desastre no modelo educacional. Desculpa interromper, mas a aprovação automática não seria até uma forma de camuflar índices como o IDEB, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas seria uma forma de camuflar até um resultado como uma aferição nacional como essa do IDEB? Eu não vou fazer essa interpretação, mas permite essa interpretação. Eu não vou afirmar que foi isso. Não tenho dados para afirmar. Foi essa a intenção, mas que acaba por fazer, né? Acaba por fazer. O que aconteceu é que o sistema educacional de Campos tinha se tornado uma máquina de gerar analfabetos. Não só analfabetos funcionais, analfabetos mesmos. Né? Os alunos chegavam aí no 6º ano sem saber ler e escrever. Uma parte considerável dos nossos alunos. A gente teve que fazer um programa de correção de fluxo, que aí a gente fez todo foco na alfabetização. Nós mudamos todo o sistema de alfabetização. Ano passado a gente rompeu com... Eu estou misturando. Daqui a pouco eu chego na alfabetização. Né? Então a gente estava falando sobre essa ruptura com esse sistema. Campos chegou ao ponto do aluno poder levar 8 disciplinas de dependência, ou seja, ninguém se leva todas as disciplinas para o outro ano. Então nós fomos rompendo com isso. Mudamos os sistemas de avaliação. Aumentamos a autonomia do professor. Né? Chegou momentos em Campos, que antes da gestão do governo Rafael Diniz, em que o aluno era reprovado pela escola, a secretaria fazia uma prova para aprovar o aluno. Ou seja, tinha que ser aprovado de qualquer jeito. E isso tirava a autonomia dos professores, o respeito dos professores dentro de sala de aula. Nós rompemos também com esse sistema. Isso é um avanço muito importante. Nós criamos um outro mecanismo de avaliação, inclusive com avaliação externa. Né? A secretaria também avalia as escolas externamente. O que também é muito importante. Nós criamos um sistema de avaliação também dos nossos alunos, para pegar os índices deles de aprendizado, independente das escolas, ou seja, nós sabemos aonde eles estão aprendendo mais, onde eles estão aprendendo menos e qual o nível de aprendizado que eles estão tendo em relação ao conteúdo. Né? Isso é muito importante enquanto esse estímulo. E como eu estava falando, nós também mudamos o modelo de alfabetização. O modelo de alfabetização, o município, num determinado momento, tinha adotado o sistema do bloco alfabetizador. Ou seja, o aluno tinha até a antiga 3ª série, ou 2º ano, para se alfabetizar. Sendo que hoje, na rede privada, a gente vê os alunos com 5 anos, 4 anos e meio, antes de chegar na alfabetização, já estão lendo e escrevendo. Então, isso era um terror, porque você vai empurrando com a barriga. Você tira a responsabilidade do professor alfabetizador e tira o papel dele. Nós rompemos com o bloco alfabetizador. Né? Não tem. Agora, o aluno... ele tem que ser alfabetizado na antiga alfabetização, no 1º ano. Então, ali ele tem que ser alfabetizado. O professor alfabetizador, que é a grande estrela,
do processo educacional, ele volta a ter o seu poder, né, e a sua importância. O aluno não pode passar se ele não sabe ler e escrever, né? Eu acho essa talvez a mudança mais importante que a gente tem feito, que é a mudança para o futuro. Sabe, uma coisa interessante nesse processo, porque o processo educacional, se você for observar uma linha que vai, como se fosse um gráfico, né, que vai crescendo, dificilmente um aluno que não sabe as operações básicas da matemática, dificilmente ele vai saber álgebra, não vai conseguir, né? Então, a base, a gente sempre dizia isso, poxa, meu filho não vai passar porque ele está sem base. Porque é a coisa mais real que existe na educação, no estudo. Se ele não sabe ler e interpretar, ele não consegue resolver um problema de matemática. Não consegue. Né? Não aprende história, não aprende ciência, não aprende nada. Aí você vê esse crescimento do aluno, aí ele chega na universidade, ele passa na universidade, eu não sei como, mas passa, ou universidades precisam de alunos, o trazem para ali, faz um vestibular que a gente não sabe muito bem como é, e de repente esse cara está formado no mercado de trabalho. Que profissional ele vai ser, Brandi? Eu acho que o impacto não é muito sobre a vida profissional, sobre o desenvolvimento pessoal, mas é um impacto para a sociedade inteira. Você compromete a economia também, porque os serviços começam a ficar precários. Sim. Porque aquele aluno que é formado, ele tem deficiências básicas de lógica, ele tem deficiências básicas de interpretação, ou seja, ele recebe um comando, ele não consegue entender o comando para realizar. A gente percebe isso, todo empregador sente rapidamente, num lugar de baixo nível educacional, a dificuldade que ele tem de conseguir gente para exercer funções básicas. Eu sempre, quando eu fiz a primeira avaliação de português e matemática, eu vi o estado de nível de aprendizado de português, de alfabetização, eu fiquei altamente espantado. O nível de crueldade que isso tem. Porque na sociedade de hoje, alguém que não sabe ler e escrever é arrancado a alma dele. Ele vira só um corpo. Ele só pode exercer funções minimamente corporais. Ou seja, ele vira quase um animal, quando você tira as possibilidades de desenvolvimento humano. Então isso foi um drama. Nós tivemos uma grande reunião, montamos grandes grupos de trabalho para atacar isso. Eu fiz um seminário que eu chamei as universidades, chamei as igrejas evangélicas, eu tenho até parceria com algumas igrejas evangélicas de apoio de reforço de alfabetização para a gente correr atrás desse tempo que foi perdido. Chamei toda a Igreja Católica, todos os bispos participaram, nós fizemos um grande seminário e debatemos. Eu quis trazer para a sociedade, olha o nível das coisas. Olha como nós, enquanto sociedade, como um todo, não adianta culpar só político, nós, enquanto sociedade, deixamos que isso acontecesse. Então, nós precisamos reagir em relação a isso. Então, por isso que eu digo, de todas essas mudanças, é claro que aumento de português e matemática, avaliação externa, fim da ruptura com aprovação automática, né, que é um desastre, mas o foco na alfabetização é o momento mais revolucionário, que a gente tem que continuar. E a formação, né? A gente tinha aqui um programa, que era o PNAE, um programa de aceleração da alfabetização, que era um programa do governo federal. Assim que o governo agora, né, o governo federal do Bolsonaro entrou, eles cortaram com esse programa, nós ficamos sem os recursos, né, foi cortado pelo governo federal, nós corremos com a UFRJ, fizemos a parceria com a UFRJ para ajudar os nossos professores alfabetizadores, para a gente não perder o programa. A gente conseguiu que isso fosse a sede regional, né, então o campus é a sede regional junto com o pessoal do UFRJ, porque a gente sabe a importância, né, a gente viu muito isso também em Sobral, a importância no foco na alfabetização. Ali está o futuro. Uhum. Pode ir, Arnaldo. Não, pode seguir. Então vamos falar sobre DEB, então, que é uma questão que a gente já abordou algumas vezes aqui e acabou por... Antes de ir ao IDEB, deixa eu só a gente dar uma olhadinha aqui nas redes sociais. Carlos Rego, bom dia, Folha FM, professor do CEMI do Parque Aurora, acompanhando aqui a entrevista. Maurício Furel Batista, sempre assíduo, sempre junto com a gente aqui. Bom dia. Existe uma pesquisa social para saber se os pais realmente estão trabalhando, de modo que a finalidade da creche seria essa? Não é bem essa, né? Não é para atender... Mas é um grande debate. Pergunta muito boa. Acho que esse é um grande debate que eu tenho travado aqui no município. Há duas concepções do modelo de creche. Do ponto de vista social, se ela é para os pais ou se ela é para as crianças. Uma corrente interpreta que ela é para os pais. Outra interpreta que ela é para as crianças.
Então, eu acho que seria um ganho muito grande. Se a gente consegue estabelecer, isso é um debate que a sociedade tem que ter em todas as suas instâncias. Poder Judiciário, Secretaria de Educação, professores de creche. Qual é a finalidade da creche? A criança tem que estar lá de qualquer jeito ou a creche é preferencial para os pais que trabalham de forma integral? Se a gente adotasse esse modelo, a gente resolvia o problema de creche. Mas isso é um debate que a sociedade tem que ter. Muito importante. O nosso amigo, Maurício. O Maurício, parabéns, Maurício, pelo questionamento. Eu acho que nós temos que debater cada vez mais. Às vezes a gente tem a ilusão de que quem está exercendo um cargo administrativo ou político é o imperador, pode fazer aquilo que quer o tempo todo. Numa democracia não é assim. A gente precisa da maturação do debate dentro da sociedade. E a sociedade tem que estar atenta para esses grandes temas. Sempre digo, qual é o grande problema hoje da política? A gente precisa sofisticar o nosso debate político. A gente só fala de caso de polícia, preso ao tema da corrupção, ou a gente está preso a uma rede de fake news e mentiras. Mas grandes debates como esse precisam fazer parte do ponto de vista econômico, do ponto de vista de melhoria de serviço, né? A gente precisa sofisticar a nossa máquina pública ao ponto dela ter essa capacidade de pincelar, né? Cada vez mais ela atingir esses casos aí. Eu conversando com algum amigo meu, ouvi falar sobre a possibilidade de creche noturna, né, que seria uma opção, por exemplo, para catadores catadores de rua, pessoal que recolhe material reciclável. Aí tem um debate social em cima disso, de que eles não podem deixar os filhos em casa sozinhos, né, porque senão seria abandono de capaz. Mas eles também não podem levar os filhos de madrugada para a rua para esse momento que eles vão recolher esse material reciclável. Esse debate chegou a acontecer com vocês sobre essa possibilidade de uma creche noturna para atender a essas crianças? Esse debate não é a creche noturna, o debate da creche noturna não é só para esse caso. Sim. Mas assim, uma creche que possa estender o horário um pouco mais à noite, alguns pais que trabalham até 7h30, né, que trabalham até 8 horas da noite. Esse debate está posto. Mas ele só vai para frente se a gente tiver o sentido de maturidade social para saber que nós não temos recursos infinitos. Os recursos são finitos. E o papel do debate público e da gestão pública é criar mecanismos eficazes de distribuição justa desses recursos que são finitos. A ideia, um debate público sequestrado pelo tema da corrupção, como é hoje no Brasil, ele faz com que você tenha a ilusão de que tem recursos infinitos. Você só não faz as coisas porque tem corrupção. Isso é muito ruim. Não dizendo que a gente não tem que combater a corrupção. A gente tem que combater a corrupção, mas ele não pode sequestrar o debate. Nós temos que entender que corrupção, o tema da corrupção, ele é meio, ele não é fim. Ele não pode se tornar fim. Se ele se torna fim, ele vira uma guerra moral, né? É o que a gente entrou. Um acusando o outro e a gente só fica nesse redemoinho sem fazer nada. Nós temos que debater o quê? Nós queremos creche noturna? Sim ou não? Nós queremos escola integral? Sim ou não? O que impede a gente? Tem alguma corrupção que impeça a gente ter escola integral? Qual nós vamos atacar? Ou seja, a finalidade do nosso debate é sobre a qualidade do serviço público em nossas escolas. Não pode ser só o tema da corrupção. Vamos então continuando? Podemos fazer um pequeno intervalo? Podemos. Que aí a gente volta e termina o programa. Vamos a um intervalo e voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho.